Podcast, o podcast aqui da Fênix. Eu sou a Laila, sou psicóloga na unidade Fênix Tatuapé. Hoje eu vou conversar com meu amigo, o Arthur, que também é psicólogo. Prazer, Laila, tudo bom, gente? Meu nome é Arthur, sou psicólogo da Fênix, da unidade de Santos. Isso. Hoje a gente vai bater um papo, né? Trocar um pouquinho das nossas experiências a respeito do impacto inicial, né? Dos pacientes que descobrem, né? A perda da função renal, né? Aquele paciente que inicia no tratamento no conservador, né? Mas que depois, né? Com o agravamento da doença, vai mudando as metodologias de cuidado, né? Os tipos de tratamento, que envolvem a diálise peritoneal, a hemodiálise e um pouquinho da nossa experiência com esses pacientes, né? Arthur, você percebe nos pacientes que você acompanha que o paciente que já foi direto para hemodiálise, ele sofre um impacto emocional diferente daquele que iniciou bem antes no conservador, já limitando algumas coisas, já cuidando daquela perda da função renal? Oi, Laila. Sim, tem uma diferença porque muitas vezes o paciente que ele vai da hemodiálise diretamente, sem passar pelo conservador, esse paciente é aquele paciente que vem de uma UTI, vem de uma internação, descobre muitas vezes num exame de rotina, então o impacto para ele é muito maior. É de uma forma mais abrupta, né? Uma forma mais abrupta, você percebe um medo maior daquele paciente, muitas vezes aquele paciente passou por uma situação muito mais complicada, porque o conservador ele já tem um entendimento de que ele pode vir a fazer a terapia renal substitutiva. Então ele já está um pouco mais preparado, mas não significa que isso não impacte na vida dele. Que não vai chegar lá quando tiver que ter outras práticas de cuidado, né, com a sua saúde, que não vai impactar, né? Porque a gente sabe que os tratamentos, eles afetam diretamente na rotina do paciente. Mesmo aquele que é em casa, que pode ser feito em casa, você precisa preparar o ambiente, você precisa reservar um horário para você fazer uso da sua máquina para fazer o tratamento. E muitas vezes esse paciente ele sofre diversas limitações a partir do momento que ele começa a fazer hemodiálise. Então, limitações muitas vezes de trabalho, que ele sente que vai ter um impacto na vida dele, né? No cotidiano. Ele vai ter um impacto com relação à questão alimentar, a questão toda nutricional. Vai ter algumas questões que ele vai ter que buscar garantias, direitos. E uma coisa que é importante é a questão do papel familiar dentro disso. Eu particularmente eu vejo que a família faz uma grande diferença no tratamento. Quando é acompanhado pelo conservador ou quando já chega direto a ter que fazer a hemodiálise ou a diálise peritoneal? Nos dois modos. Até para o paciente entender a sua história, entender da onde veio a doença dele, da onde isso surgiu, como que está progredindo, até mesmo durante o acompanhamento do tratamento, né, de hemodiálise, até porventura um transplante. Você percebe esse movimento que da importância da família nesse cuidado? Assim, em alguns momentos a família também não tem conhecimento do que né, uma questão de perda da função renal, né, o que vai impactar na rotina da família, né, nas funções sociais daquele paciente, se ele vai ter a possibilidade de manter uma rotina, uma vida ativa. Então, eu entendo que o trabalho, também enquanto psicólogos de clínicas de hemodiálise, é trazer um pouquinho, desmistificar um pouquinho essa coisa do então é um paciente que ele vai ter que ficar só em casa, ele tá limitado a atividades sociais, ele tá limitado a não poder realizar viagens. Não, ele pode tudo, só que precisam de ajustes, né? Inclusive dessa adaptação,
da rotina, da mudança, né, bom, agora vou ter que, ou em casa, vou ter que adaptar o espaço, o ambiente para eu fazer o meu tratamento, ou eu vou ter que ir até a clínica para fazer esse tratamento, vou ter que disponibilizar de tempo para isso, para ficar naquele lugar, para ter esse cuidado, mas esse cuidado é para me garantir que depois eu consiga, né, viver, né, ter a minha rotina social, a minha rotina familiar, conviver com os meus amigos, fazer prática de esportes, né, atividades físicas, tudo é possível. Só que tudo requer um ajuste porque é muito subjetivo, vai de cada paciente e vai de cada questão do adoecimento daquele paciente, porque é um paciente que tem perda da função renal, mas cada paciente, cada pessoa tem lá a sua individualidade, né? E para além disso também, eu pelo menos costumo trabalhar com alguns pacientes de que a diálise não é o fim, não é, você não tá no fim da linha, você até costumo, a gente tem um termo que a gente chama de ressignificação, então de entender que você não tá preso naquela máquina, aquela máquina está salvando a sua vida. Ela tá te dando condição, você vai ali, óbvio, é uma perda, né, vamos dizer assim, na sua rotina, porque você precisa disponibilizar tempo ali, mas é para você viver lá fora, né, você ter qualidade de vida lá fora para você seguir a sua vida. É claro que a gente sabe a sobrecarga do tratamento, toda a parte, como eu falei anteriormente, toda a parte nutricional, toda a parte de reabilitação, a parte de, muitas vezes, paciente com fístula, tem aquela coisa de reclamar, o tamanho da agulha, o jeito que tal pessoa funciona, mas o mais importante é entender que aquilo ali tá dando uma sobrevida a ele, tá dando uma nova oportunidade para ele, porque sem a máquina, se não houvesse esse tipo de tratamento, aí sim as coisas seriam muito mais complicadas. Eu percebo, Arthur, que as famílias, né, os cuidadores, principalmente quando é essa notícia mais inesperada, né, de um processo de internação ou durante exame de rotina, né, alguma intercorrência, e acaba descobrindo ali a doença renal, a perda da função renal, eles cobram muito do paciente que ele internalize, que ele responda rápido a essa mudança da rotina. Eu costumo dizer que é um enfrentamento, é uma perda, né? Então a gente pode fazer um link com as questões do luto mesmo, que requer fases, né? Porque é uma mudança na vida, é uma perda que a pessoa sofre, né? É um processo de luto que envolve todo esse processo, porque vai mudar a sua rotina, você vai ter que adaptar muitas coisas, às vezes coisas que você gostava de fazer, você até vai poder fazer, mas de uma outra maneira, com outro tipo de cuidado. Então eu sinto que alguns familiares, na ânsia, né, de ajudar, de dizer eu tô ali, eu quero que essa pessoa, que esse meu ente fique bem, que entenda que é um processo, que as coisas, né, vão continuar progredindo, mas que antes disso vai precisar de um ajuste, coloca um peso no paciente muito grande de ter que estar bem, né? E não é assim, a gente precisa respeitar esse processo do paciente, e aí a nossa função, nosso papel em alguns momentos é também acalmar esse familiar para que ele entenda, calma, não é assim, né? É um momento, às vezes a gente precisa ficar um pouquinho mais no nosso cantinho, ter o nosso tempinho de processar, de elaborar as coisas para poder, realmente, eu tô vindo aqui, eu tô fazendo, estou me sentindo melhor, eu tô enxergando as possibilidades que eu vou ter de viver tudo isso lá fora, depois do tratamento, né, com esse cuidado com a minha saúde, né? Você percebe isso na sua realidade lá na clínica, que acontece? E porque é um luto. É um luto quando você pensa assim, porque você tinha uma vida antes, você tinha uma forma de funcionar, você tinha uma coisa antes que você se vê perdendo ela. Aquela coisa, a gente sabe que existem adaptações, mas o choque inicial de você estar no tratamento
vai te provocar uma série de emoções. Então, é o que você falou, o nosso papel, enquanto, não só com o paciente, mas junto com os familiares, é também promover esse apoio. O paciente vai chorar, o paciente Sim. vai ter uma crise de raiva, vai ficar ansioso para ir para a clínica, Vai negar em alguns momentos. vai negar, vai brigar porque não concorda com o tratamento, mas a gente entende que faz parte do processo. Faz parte daquele paciente e ele precisa vivenciar isso. Como toda mudança na vida de forma involuntária, a gente tem esse choque, essa reação inicial de que às vezes pode ficar triste, a gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar até mais melancólico, né? Pode É acontecer. um agravamento da tristeza. Então, e o nosso papel não é simplesmente, olha, paciente chorou, vai lá porque o paciente chorou. Acontece da equipe chamar? Aqui, é porque o paciente tá chorando. Aí, nossa, mas o que aconteceu? É o primeiro dia dele. Aí, é o primeiro dia, é uma nova realidade. Não é minimizando, né? Não é a preocupação da equipe, porque a gente entende que a equipe fica preocupada, né? Não, é entendendo que tá tudo bem chorar, né? Dá esse espaço. Ele tá enfrentando uma nova realidade na vida dele. É a primeira vez que ele vai ser colocado ali na poltrona, né? Vai ser a primeira vez que ele vai sentir o que vai acontecer ali no meu corpo, como é que eu vou sair daqui. Então, essas manifestações emocionais, elas acontecem e elas também mobilizam o familiar e a equipe, que às vezes fica sem saber muito bem como manejar, né? Uma das nossas funções e papéis também é dar uma acalmada nessa equipe de calma, tá tudo bem, né? É uma forma dele externalizar essa nova fase, esse novo momento. Lógico que se essa situação, esses episódios forem acontecendo de forma recorrente, daí a gente já liga, né, um sinalzinho de alerta de, opa, pera, calma lá, né? Vamos ver como é que tá a adesão do tratamento a isso, como é que tá a participação dele no cuidado com a saúde dele, porque é um ponto importante pra gente, essa adesão ao paciente. Passar por todo esse processo emocional de entender que algumas realidades mudaram, né, requer um cuidado, a gente tem que ficar, né, observando em alerta para ver se isso não vai impactar no cuidado do paciente com a sua saúde, nessa adesão, né? E uma coisa que eu sempre falo com as equipes o papel de acolhimento, ele não é só do psicólogo. Até porque nem sempre aquele paciente ele vai se abrir pra gente. E isso é perfeitamente comum. Muitas vezes aquele paciente que faz 3, 4 vezes na semana, geralmente é o mesmo técnico que liga a ele, aquele mesma enfermeira que ele vai ver quase que diariamente. Então, muitas vezes, essas pessoas também podem ser protagonistas do cuidado. Não necessariamente elas vão fazer o nosso papel. Intervenções, né? Intervenções, exatamente. Aí, quando elas percebem que o manejo está muito mais além do que um simples acolhimento, aí quando a gente entra, a gente faz o nosso atendimento, faz as nossas avaliações. Mas esse papel de acolhimento, de escuta, não precisa ser só reservado a nós. E entender que é um tratamento de uma longa duração. Então, não é uma coisa que você vai fazer um tratamento vai ficar internado 1, 2 semanas e de repente você vai embora. É um tratamento que ele vai passar anos ali. Então, esse cair a ficha, esse insight, ele não vai ser fácil, ele vai ser doloroso. Eu costumo pensar na equipe como um termômetro pra gente, né? Porque é como você disse, eles estão lá, na maioria dos acompanhamentos 3 vezes na semana. Acontece de pacientes que, né, acabam indo pra clínica mais dias ou menos dias, mas, né, de modo geral, umas 3 vezes na semana vai pra clínica. Então, é um paciente que a equipe vai acompanhando e vai percebendo essas alterações, essas mudanças de humor, né? De, olha, o paciente chegou um pouco mais entristecido, não sei se pode ter acontecido alguma coisa, ou o paciente está muito eufórico, ou, né? E a equipe é como se fosse um termômetro pra gente ir lá
né? E fazer as intervenções e ajudar o paciente nesse processar, nesse elaborar de algumas coisas que podem nortear não só o seu tratamento, porque também tem questões. A pessoa, para além daquele tratamento, tem questões pessoais, pontuais que podem acontecer e a pessoa não tá legal, né? De rotina, da família, e que precise de uma intervenção especializada, né? Mas esse acolhimento de entender que o paciente passa por um processo de adaptação, de compreensão de tudo que está acontecendo com ele, com o seu corpo, a equipe que está ali diariamente é que vai conseguir fazer esse papel de colocar, né, pra gente num termômetro de tá legal, não tá legal. E essa troca é muito importante. Principalmente da parte da enfermagem, dos técnicos, de chegar e falar, olha, percebi tal coisa, percebi que, né, pra gente ir lá com jeitinho e tentar entender o que tá acontecendo ali. E não só pro paciente, mas também pro familiar, que muitas vezes aquele familiar, ele tá acompanhando também, ele tá junto, então aquele familiar que demanda muitas vezes várias questões para a equipe, e perceber também que aquele familiar também precisa de um cuidado, precisa também de um apoio, porque se você pensar, mesmo a diálise, a doença renal é uma doença crônica, então a doença crônica ela carrega as suas dores, carrega todo aquele peso, e o familiar muitas vezes ele se encontra numa situação não porque ele quis estar ali, mas é porque ele precisa estar. É muito diferente de uma pessoa que trabalha como cuidador, que escolheu aquela profissão. Então a sobrecarga, muitas vezes, que aquele familiar vai passar, às vezes a equipe pode não entender a princípio, mas fazendo um trabalho em conjunto com as equipes multis, para oferecer também esse suporte, porque é o familiar muitas vezes que vai nos dar um termômetro sobre como está aquele paciente, sobre como tá as questões em casa, porque aquilo, se às vezes a gente no trabalho, se acontece alguma coisa em casa e a gente já muda de humor, no tratamento também não vai ser diferente. Exato. Cada dia uma diversidade, cada dia um dia diferente, né? Com uma questão diferente. Seja do lado positivo, quanto às vezes do lado negativo também, né? E uma coisa que eu particularmente tento trabalhar com as equipes é a questão da aceitação. O termo em si, aceitação. Porque, vamos ser francos, acho que nenhum paciente nessa condição queria estar nessa condição. Eu também não gosto muito desse termo, aceitar. A gente aceita o que a gente não escolheu, tipo, vou aceitar. Não, a gente se adapta, a gente vai se adequando a uma nova realidade, né? Aderir. O paciente não aderiu a alguma coisa. Não tô aceitando isso. Quem é que vai aceitar uma coisa que não escolheu, né? É um termo que é usado e que a gente aos pouquinhos vai tentando mudar na equipe, porque não dá para aceitar uma coisa que não é de escolha. E ainda mais uma coisa que implica muito na sua qualidade de vida, né? E para além disso, quando a gente fala de aceitação, vem muito também o papel nosso enquanto psicólogo. Porque aquilo, quando a gente estuda o paciente, a gente sabe que é um paciente com múltiplos fatores dentro da sua vida. Ele não é só o paciente renal. Ele é um marido ou uma esposa, ele é um filho de alguém, ele é uma pessoa do trabalho. Então, tudo isso impacta. Não só no tratamento, mas a vida dele em si. E problemas, a gente sempre tenta trabalhar para solucioná-los, para ter um desfecho, mas é uma coisa que todos nós passamos. Agora, o quanto que isso realmente está impactando na hemodiálise, o quanto que esse paciente tá sendo atravessado por essas questões. Porque uma coisa que a gente falou, por exemplo, o paciente não estar mais, às vezes o paciente está mais choroso, ainda está num processo de entender a situação, mas ele está vindo, ele está seguindo as orientações. Ele tá aderindo aos pouquinhos, no tempo dele, né? Agora, por exemplo, quando tem outras coisas que envolvem, então, por exemplo, uma situação em casa e aí ele não quer mais fazer, ou de repente alguma coisa aconteceu e então ele desiste.
E aí que entra o nosso papel enquanto psicólogo para a gente tentar mediar essa situação com a equipe, com o paciente, com os familiares, para a gente justamente ver qual é a melhor alternativa. Por, por que de tudo isso? Sim. Mediar, gostei da palavra, porque às vezes também usam o termo de convencer o paciente. Qual psicólogo nunca ouviu isso, né? Tipo, convencer o paciente. Não, gente, a gente não tem esse Fala poder. com ele ali para ver se ele faz. Isso! Ai, não quer fazer tal coisa. Tem como, sei lá, conversar com o paciente pra convencê-lo a fazer, como se nós tivéssemos esse poder de persuasão todo. E não é assim que funciona, né? A gente leva dados de uma realidade de escolha. Você tem possibilidade de escolha. Tal escolha pode trazer tal consequência, né? Então, mas o poder de escolha, a tomada de decisão é do paciente. Com certeza. E até para o paciente tomar uma decisão, fazer uma escolha, ele precisa primeiro estar bem, tá entendendo a situação. É aquilo, às vezes você precisa primeiro digerir, você primeiro precisa processar tudo o que está acontecendo com você e depois a gente abordar algumas decisões que precisam ser feitas, que ele precisa realizar. Então, até para isso, precisa que ele esteja relativamente estável. O processo de estar relativamente estável requer tempo, né? E essa fase inicial, principalmente, né, de quando você inicia o tratamento, precisa de um tempo para você poder, né, entender tudo o que está acontecendo antes de fato ter algumas intervenções ou... E aí eu vou jogar uma pergunta para você. E quando o paciente ele tenha muita esperança em relação à volta do rim? Que eu pelo menos na minha experiência, muitos acabam às vezes durante o processo com aquela ligeira esperança de, olha, eu acho que o meu rim minha função renal vai voltar, ou de repente aquela coisa de, olha, estamos esperando o transplante. Pra ti também eles trazem muito essas questões. Acontece. Eu costumo perguntar se eu tenho dúvida com relação a isso, né? Porque tem algumas fases que pode acontecer pergunta, principalmente para o médico, que é quem consegue me responder isso de maneira mais assertiva. E quando preciso fazer a intervenção, eu interpreto como uma fasezinha do luto da negação. E aí, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando. E aí, isso muito é equipe, em conjunto. Porque é importante também ouvir o parecer clínico de tudo isso, do médico, que tem mais propriedade de fala, é assertivo em explicar questão de parâmetro e tudo mais. Mas nas minhas intervenções, muito como uma questão desse processo de elaboração, né? E aí eu coloco ali na fase da negação, ok. E aí, às vezes, a gente não tem que chegar dá pra chegar com os dois pés, né? Calma, entendo, mas será que é isso mesmo? Tem essa possibilidade mesmo? Pra pessoa ir aos pouquinhos entendendo que não necessariamente, né? E uma coisa que eu costumo fazer também é a questão da validação. Que é aquela validação de, beleza, mas se você, o que você faz hoje que você não faz quando... Vamos lá, o que você faz hoje em termos de renal que se você for transplantado você vai fazer? Quais são os seus planos, né? Para justamente também não minar todas as esperanças, porque até uma força para aquele paciente poder... como é que eu posso dizer? Para aquele paciente poder dar andamento na diálise. Você fala quando é uma questão do transplante ser visto como algo resolutivo? Porque existe também, em muitos momentos a gente faz esse papel, né, de trazer também alguns dados de realidade que envolvem a questão de, olha, é um tratamento também. Vamos entender o que você tá, porque dessa... super, vamos dizer assim, valorização, né, nesse procedimento, que é um procedimento cirúrgico, só que é um tratamento. Vamos ver o que é pra gente, aos pouquinhos, tentar desmistificar também, e junto com a equipe, com os médicos, e colocando dados de realidade de que não é assim,
é muito bacana, ajuda muito no processo de você retomar a rotina, mas que não é garantia de resolução do problema, né? Até porque o tratamento, ele continua. Ele é de uma outra de uma outra forma, natureza, mas continua. com meio de uma parte da medicação e tudo mais, porém continua o tratamento. Ele só vai estar, não vai ter mais obrigação de estar dentro da máquina, dentro não, né? Na máquina de diálise. Então, mas realmente é um outro cuidado, é um outro processo que também ele vai precisar ter um pouco desse autocuidado. Bom, Arthur, muito obrigada pelo papo. Espero que o pessoal que tá acompanhando o nosso podcast tenha gostado. E nos vemos numa próxima. Eu agradeço muito, agradeço pelo papo. E é isso, a gente vai cada vez mais vai trocando, vai conscientizando as pessoas sobre o que é o tratamento renal, sobre o que é a doença crônica, justamente porque a hemodiálise ela não é um fim. Ela é só o começo de uma outra etapa da sua vida, um outro tratamento. Exatamente. Muito obrigada.